vai continuar em Brasília, não é isso, Beatriz Beirute? Vamos continuar em Brasília, porque é o Márcio Rocha que já está aqui posicionado, nossa reportagem na capital federal, para trazer, Zaidan, a informação do Alexandre de Moraes, do ministro Alexandre de Moraes, que determina a abertura de uma investigação sobre possíveis operações financeiras com informação privilegiada no mercado de câmbio. Vamos entender esse assunto com o Márcio Rocha. Diga lá, Márcio, um abraço para você. Oi, pessoal, boa tarde para vocês, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. A gente está na expectativa porque a Procuradoria-Geral da República deve encaminhar nos próximos dias as conclusões das investigações determinadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, sobre aquele tarifaço, esse tarifaço anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Isso porque Moraes determinou a abertura de um inquérito para investigar se possíveis operações financeiras com o uso de informação privilegiada, as chamadas insider tradings, foram feitas quando as medidas do governo estadunidense foram anunciadas. A decisão foi tomada depois de uma manifestação da Advocacia Geral da União no processo que trata da conduta do deputado federal Eduardo Bolsonaro, ele que está licenciado do mandato, que é investigado por articular no exterior ações contra autoridades brasileiras, entre elas ministros do próprio Supremo, membros da Procuradoria-Geral da República e também da Polícia Federal. A AGU apontou indícios de que transações com dólar teriam ocorrido horas antes do anúncio oficial das tarifas comerciais de 50% impostas pelos Estados Unidos ao Brasil. Segundo o órgão, movimentações atípicas e em volume significativo foram feitas, o que pode sugerir que investidores tiveram acesso prévio e indevido a informações sensíveis sobre a operação. Além disso, essas medidas têm como finalidade provocar uma crise econômica no Brasil, segundo a AGU, para gerar uma pressão política e social no Poder Judiciário brasileiro e também impactar as relações diplomáticas entre o Brasil e os Estados Unidos. O deputado licenciado Eduardo Bolsonaro é alvo da PGR também pela suposta prática dos crimes de coação no curso do processo, obstrução de investigação sobre organização criminosa e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. E também teria buscado estimular sanções internacionais como bloqueio de bens, restrições econômicas e cassação de vistos, justamente com o objetivo de interferir nas investigações relacionadas à tentativa de golpe de Estado e nas ações que envolvem o ex-presidente Jair Bolsonaro, o pai dele, e também aliados. No documento, Moraes decidiu que a investigação será autônoma e sigilosa. Eduardo está no exterior desde março deste ano, quando pediu licença do mandato parlamentar e foi morar nos Estados Unidos sob a alegação de perseguição política. Nesse mesmo inquérito, o ex-presidente foi alvo de uma operação de busca e apreensão feita pela Polícia Federal nos últimos dias, e a partir dessa busca, dessa operação, ele passou a usar tornozeleira eletrônica. Entre outras medidas cautelares, Bolsonaro está proibido de sair de casa entre 7 da noite e 6 da manhã, além de não poder usar mais perfis nas redes sociais. Alexandre de Moraes decidiu dessa maneira depois que a Procuradoria-Geral da República alegou que existe o risco de fuga do ex-presidente, que a gente lembra, continua respondendo processos dentro do Supremo Tribunal Federal. A gente segue acompanhando essa notícia aqui, qualquer novidade chama vocês aí. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Até mais. Opa, valeu. Obrigado, viu, Márcio Rocha, direto de Brasília. Só pegar o último assunto, a última informação que o Márcio trouxe, né, sobre o Alexandre de Moraes. A defesa do Bolsonaro tem até às 21h13, né, 21 horas e 13 minutos, às 9h13 da noite desta terça-feira, para responder o Alexandre de Moraes, né, que deu 24 horas aí para a defesa do ex-presidente para apresentar explicações sobre o descumprimento de medidas cautelares pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas sobre isso a gente fala já já, mas tem então essa abertura de investigação, não, Zaidan? Isso é muito sério, né, Danilo? Porque significa que essa informação vazou, foi compartilhada por alguém do governo dos Estados Unidos, e aí resta saber se diretamente a quem saiu comprando dólares ou se quem recebeu a informação repassou para quem depois saiu comprando dólares. O fato é que foi informação privilegiada. E quando porque uma coisa é a intuição, né? É o sujeito observar o cenário político e falar, vou comprar dólar, vou comprar euro, vou comprar ouro, porque vai ter uma elevação, uma valorização, vou comprar ações da Petrobras porque o barril do petróleo vai subir muito por causa de uma crise no Oriente Próximo, algo assim. Isso é intuição
e análise. Outra coisa é receber informação. Ó, vai acontecer tal coisa. Uma informação do Estado, seja o governo brasileiro ou o governo dos Estados Unidos. E aí atuar a partir dessa informação. Por isso que foi... Até porque é preciso saber quem recebeu essas informações privilegiadas. E por quê? Porque já sabia que esse anúncio seria feito pelo Trump. Né? E com relação às decisões do Moraes, inclusive o voto do Fux, ele foi um voto meio simplista, né? Porque ele fala que não há, digamos, evidências claras de possibilidade de fuga. A possibilidade de fuga, ao contrário do que dizem alguns, ela foi considerada sim. Ela não é algo que está fora do rol de elementos para que o Alexandre de Moraes tomasse aquela medida e para que ela fosse ratificada pelos outros 3 juízes, porque ficou 4-1. Né? Só o Fux entendeu que não era o caso de tornozeleira, etc. E ainda disse que a intimidação a juízes, que juiz não se deixa intimidar. O problema não é esse, não é se deixar intimidar ou não, mas é uma ação contra um tribunal brasileiro, uma ação contra uma instituição brasileira. Então o voto do Fux foi muito simplista. De qualquer maneira, foi 4-1, inclusive na argumentação do Flávio Dino, está lá sim mencionada a consideração à possibilidade de fuga. Tanto que, entre as restrições, está não se aproximar de embaixada, não manter contato com o pessoal diplomático de outros países, exatamente porque também, não é a causa principal, mas também o risco de fuga foi levado em consideração.